Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco em mais um vídeo do nosso canal Realidade. Meu irmão, minha irmã, vamos dar continuidade ao vídeo da playlist O que eu vi e vivi na Universal. Vou continuar agora o relato, a terceira parte do relato do que aconteceu com aquela obreira que foi até o pastor regional, né? Porque tinha uma coisa, tinha um pastor regional, que era o pastor da região, que ele era responsável por 3, 4, 5 igrejas ali dos bairros mais próximos, adjacentes, que era o caso, né, onde eu estava. E tinha o bispo, o pastor regional. Nesse tempo não era nem bispo, era o pastor regional, que era o pastor regional que tomava conta de Fortaleza, porque nesse tempo que o Fernando, chamado Neguinho, né, por muitos nas escondidas e pelos bispos na cara dele, os bispos tomavam conta de outros estados mais importantes. Então, o que é que acontece? Aqui ficou sem bispo por um tempo. Ficou por um tempo sem bispo. Então, o que é que aconteceu? Essa obreira foi até o regional, até o regional lá, no tempo era o Jorge, né? Pastor Jorge, né? E aí falou, olha pastor, tava lá eu, o pastor eu, o pastor e a mulher chegou, né? A gente tava aprontando para a reunião, era 7h30. Aliás, a reunião começava domingo de manhã, 6 horas da manhã, terminava 8 horas. E 6 horas da tarde terminava 7h30. Então, 7h30 para 8 horas, essa mulher chegou, né? Ela chegou, já estava alguns dias sem vir para a reunião. E chegou e foi falar com o pastor. Então, o que é que acontece? Ela pegou e foi falar com o pastor. E o pastor falou assim: quer, minha filha, o que é que você tem para falar comigo? Pastor, é o seguinte, quero falar particular com o senhor. Aí o que é que acontece? Obreiro, vem aqui comigo, obreiro. Aí entramos lá no escritório e ela: pastor, é o seguinte, eu fui vender brigadeiro e aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? O que aconteceu? Tava vendendo brigadeiro, tava vendendo minhas coisas lá. E aí o que acontece? Fiz do jeito que o senhor orientou, só que o cara não entendeu. O cara levantou e foi me procurar. Eu estava passando numa rua que era um pouquinho escura, o poste estava apagado e tudo, e eu tive que passar por ali porque era o caminho mais curto para ir para minha casa. Então o cara chegou, né, e me seguiu e no canto mais escuro me pegou. Passou a mão em mim e eu não gostei disso. Foi uma coisa muito odiosa, indelicada da parte dele e tudo. E aí fala, aí o pastor: sim, minha filha, o que é que você quer que eu faça? E eu só olhando aqui de cabeça baixa. Nesse tempo tinha aquele tal do temor, né? E eu só olhando aqui de cabeça baixa e tudo. Aí o que aconteceu? Ora, pastor, eu obedeci o que o senhor falou. Eu obedeci as orientações que o senhor disse que era de Deus. E aí o que é que acontece? Eu colhi isso. Então, essa orientação que o senhor deu foi errada, foi uma orientação muito imatura, não sei o que, não sei o que. Ah, minha filha, faz o seguinte, vai procurar outra pessoa para reclamar. Para mim, reclamação é coisa de derrotado e eu não aceito isso não. Aí pegou, né? Ela se levantou para ir, né, embora. E eu tinha saído primeiro da sala. E aí o que aconteceu? Eu olhei assim, rabisaca, ele pegou e bateu na bunda dela, né? Bateu na bunda dela, vai-te embora, vai reclamar pra outra pessoa lá. Aí ela ficou, baixou a cabeça chorando, né? E aí o que aconteceu? O pessoal olharam assim, os outros obreiros olharam, né? Já tava subindo pra reunião lá em cima, no primeiro andar, que era a reunião com o pastor auxiliar, né? Que o pastor regional tinha mandado ele falar alguma coisa sobre a campanha que ia ter. E aí subiram lá pra cima. E aí não deram tanta cor. O povo já tinha doido pra ir embora, já tinha ido embora. Tinha umas 150 pessoas na reunião, se evacuaram e tudo. E eu fiquei desse jeito, né? Sem saber o que fazer. Soube que ela foi falar com o pastor Fernando, né? Que era o regional de Fortaleza, aqui da região Ceará. Porque nesse tempo, como eu falei, não tinha bispo. E aí o que acontece? Pastor Fernando chegou pro pastor regional, que o pastor regional me disse:
Olha aí, obreiro, como pode uma situação dessa? A gente dá uma orientação que vem de Deus para a pessoa ganhar dinheiro e a pessoa vem dizer que eu não fiz nada, que eu, por causa da minha orientação, ela foi abusada, foi não sei o que, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o que é que aconteceu? Pastor Fernando passou-lhe a mão na cabeça dele, porque era um dos preferidos dele de arrecadar, né? Em outras igrejas tinha chegado lá, era o preferidozinho dele, do Fernando. Aí o que é que aconteceu? Essa obreira saiu da denominação, ficou depressiva, né? Ficou depressiva, e aí o que é que aconteceu? Ninguém foi lá ver essa obreira. As ditas companheiras de obra, as ditas pessoas de Deus, né, as chamadas chefes de obreira, não foram lá ver o que é que estava acontecendo com essa boa obreira, né? Que era uma obreira boa, dedicada, fiel aos princípios, né? Ninguém foi lá ver ela. Cheguei, fui lá com a minha esposa ver ela. E ela disse que estava muito chateada, tinha falado com o pai dela, né, sobre isso. O pai dela tinha ido procurar o regional, tinha ido procurar o pastor lá, né, regional lá, o Jorge, para reclamar e tudo. O Jorge, ó, tinha capado o gato, meu amigo. Quando soube que o pai da menina estava doido atrás dele, ó, capou o gato. Foi lá para a regional, falou com o Fernando. Fernando no outro dia trocou ele. Não pisou na igreja por durante 2 dias. E o pai da menina levantou algumas questões com as obreiras. Tinha outra obreira que ficou assustada e confirmou as direções que o pastor Jorge tinha passado para as obreiras no caso de vender. Então, o que é que acontece? Ficou naquele impasse. A palavra do pastor regional, o Jorge, contra a palavra do pai e das obreiras. E nesse dia já houve uma das primeiras intervenção de um bispo aqui, porque o bispo chegou e quis botar moral, mas não conseguiu. Então saíram 3 obreiras, uma foi para Deus e Amor, outra para a Assembleia, outra foi para a Presbiteriana, não quiseram mais saber da Universal, sofreram retaliação de seus parentes, né? Que eram viciados na Universal. Muitas dessas obreiras conseguiu a alma desses familiares, né, para a Universal, porque davam bom testemunho, aquela coisa e tudo, e ficaram sofrendo nas mãos desses mesmos familiares que moravam, né, na mesma casa que ela, eram família e tudo, uns pais, outros filhos, outros maridos, outros irmãos, né? Então, ficaram ali metendo o bagaço nelas. Por quê? Porque elas estavam cuspindo no prato que comeu, estavam sendo hipócritas, porque ganharam a alma delas para lá dizendo que a igreja era muito boa, era de Deus e tudo, e agora viraram a casaca. Então, você veja como as coisas são. Meus irmãos, eu tenho como principal exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era judeu, filho de judeu legítimo. Então ele morava em Tarsis, né, devido ao pai dele negociar lá e tudo. E ele tinha dupla nacionalidade, romana e hebreu, né? O que é que acontece? Paulo, que quando era Saulo, ele era instruído por Gamaliel. Gamaliel, ele não incitava Saulo a ir atrás de ninguém. Ele era o melhor mestre daquela época, né? E ensinava Saulo. E ele chegou a dizer, ouvindo a conversa de Saulo, que estava voraz, querendo caçar os seguidores de Cristo, e Gamaliel disse assim para ele: olha, deixa isso de mão. Se realmente isso que for desse Jesus for verdade, vai prosperar. Se não for, vai cair por terra. Não liga para isso não, segue a tua vida, teu aprendizado, em termos isso, né? Então o que acontece? Gamaliel nunca instruiu, né, Saulo a caçar os discípulos de Jesus. Mas Saulo, ele não sabia da verdade do Evangelho de Cristo. Então, Saulo foi até os locais caçar os discípulos. Onde se falava de Cristo, Saulo estava lá para poder acabar, digamos assim, com o reinado de Cristo, né? Do que Cristo tinha plantado aqui, do Evangelho de Cristo, dos que pregavam o Evangelho de Cristo.
Só que quando Saulo se tornou Paulo e viu a verdade de Cristo, Jesus ressurreto o alcançou, chegou e realmente tomou conta dele, olha a mentalidade de Saulo mudada. Antes o caçador se tornou um adepto, se tornou um servo fiel do Cristo que caçava. Saulo caçava um Jesus de Nazaré, um homem de dores, conforme diz Isaías 51. Então, o que ele encontrou foi um Cristo ressurreto, glorificado na sua poderosa glória. Então, isso foi suficiente para convencer Saulo a mudar de vida realmente. Então, é o nosso caso. Quando nós conhecemos a verdade de Cristo, estamos com Cristo, conhecemos a verdade dele, nós abandonamos as coisas, os erros, as práticas evangeliquices passadas e nos agarramos ao evangelho da nova aliança e realmente com o Espírito de Cristo, sabendo o que é certo, o que é errado e o que fazermos diante das situações. A quem recorrermos e já que nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo dentro de nós, não dependemos de falar para seu ninguém, né? Pedir ajuda a pastor nenhum, que ore por mim, ore por tal, para que ele venha com a oração dele ser único e eficaz na nossa vida. Sendo que aquele que ora a Cristo, aquele que é justo, a oração, como Cristo disse, vale muito, né? Então, temos que aprender a dar valor a essa oração. Temos que aprender a dar valor a falar com Deus, a falar com Cristo, a termos uma vida com Cristo. Então, pessoal, fica aqui mais um vídeo. Esse pastor Jorge escapuliu da região que estava. O pastor Fernando substituiu ele por outro e, pelo que eu fiquei sabendo, não tomou nenhuma atitude quanto a esse canalha. Ambos foram canalhas. E a obreira caiu em depressão e nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Quando ela se mudou, eu mudei de regional, nunca mais a vi. E ficou isso por isso. Porque eles se defendem, mas não defendem o povo de Deus nem a palavra de Deus. Mas defendem as suas canalices. Fica aqui mais um vídeo, canal Realidade Você, tamo junto.